mas Ele vai continuar. Amém? Estenda as suas mãos para cá nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e Criador da terra. Pai querido, em Tua presença nessa noite queremos Te render louvores e adoração. Papai querido, queremos Te agradecer por esta oportunidade, a qual o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nessa noite para Te adorar, glorificar e engrandecer o Teu santo nome. Obrigada, Pai querido, porque muitos não tiveram essa oportunidade que nós temos aqui hoje. Porque quantos já desceu à sepultura, quantos estão no leito de um hospital, mas o Senhor tem nos dado força, nos dado saúde, nos dado graça, tem olhado para cada um de nós com um olhar de misericórdia. Obrigada, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Toma em Tuas mãos, Pai, os dizimistas, os ofertantes da Tua casa. Multiplica, Pai querido, no celeiro, nas finanças. Repreenda o devorador, o migrador e o espírito da miséria. Que o Senhor venha multiplicar, Papai querido, no lar de cada um dos Teus filhos. E abençoa, Pai querido, o Teu servo que vai trazer uma palavra abençoada aos nossos corações. Usa ele, Pai querido, com poder e autoridade. Repreenda as setas, retaliação. Faça dele a cada dia, não só aqui, mas aonde ele for, boca do Senhor, instrumento nas Tuas mãos, Pai querido, para que vidas venham ser impactadas através da Tua palavra. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. E as palmas bem alegres para o Senhor. Amém? Amém, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Ele aqui? Eu estou feliz com Jesus. Porque Jesus está neste lugar. E eu acredito que o poder dele se manifestou nessa noite já. Deus disse para mim que alguém precisava ouvir este hino. E eu queria que você agora prestasse atenção. Se você quiser se assentar, se assente. Em nome de Jesus por alguns minutos. Não quero te cansar. Você tem que sair daqui aliviado. Mas eu queria que você prestasse atenção no que esse hino diz, porque muitas das vezes nós não entendemos a letra. Mas Jesus, Ele sabe, Ele conhece. E com os teus olhos fechados, eu queria que você entendesse isso aqui, porque você precisa sair daqui hoje aliviado. Respira. É tudo que você precisa fazer nesse momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo, mas tudo que você precisa fazer é respirar. Respira. Eu vou atar essas feridas, eu não posso te perder. Eu recebi ordens do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu preciso cantar isso aqui de novo, porque tem gente que não entendeu. Respira. Eu vou atar essas... É Jesus falando contigo. Eu não posso te perder. Recebi ordens do general lá de cima e ele conta com você. Vera, calma, segura. Isso aqui é coisa de pregador. Olhe para alguém que está do lado e diga assim. Diga para ele: eu não vou deixar você aqui. Nós vamos juntos. Ah, pastor, mas por que isso? Porque se Deus chamou um exército, e diz a lenda mesmo assim, humana, que um soldado nunca abandona um outro soldado, mesmo que ele esteja ferido. E isso é real.
eu quero que você cante isso com mais autoridade, porque você precisa ajudar alguém nessa noite. Respira. Eu vou atar essas feridas, eu não posso te perder. Recebe ordens do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. E eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Diga assim, vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só basta respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você. Eu não vou deixar você morrer, porque daqui a pouco a gente daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Respira. É você agora. Precisa de você. Jesus não vai deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Você acredita nisso, irmão? Só que vai ter alguns empecilhos no meio do caminho. E Jesus disse para me cantar isso aqui, eu vou cantar. Tentarão me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, pois eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, vem com teu poder. Eu olho o amor de Deus na cruz. O autor da vida. Sabe o que é? É porque tem hora que tem alguém que tenta nos parar. Tem gente que vai tentar no meio do caminho acabar com a tua chamada. Tem gente que no meio do caminho vai dizer para você: você não consegue. Tem gente que no meio do caminho vai olhar para você e vai dizer assim: não, isso aí é muito para você, é até aí o teu limite.
Só que o que eu acho muito interessante é que quando alguém diz aí, até aí o teu limite, Deus ele abre um caminho novo na nossa frente, assim, para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele é Ele o dono da promessa. Aleluia! E não é o homem. Eu vim com uma palavra profética para alguém para dizer que você só precisa respirar. Tem gente que quer te abafar, tem gente que quer fazer você calar sua boca. Mas hoje Deus está dando uma ordem para alguém aqui: respira, porque enquanto tu respira, é sinal de que eu ainda estou dentro de você. Porque enquanto tu respira, é você dizendo: alguém dentro de mim que colocou fôlego ainda está. Ainda tem fôlego em mim, eu vou respirar. Meu Deus, o exército precisa de você. Jesus não vai deixar você morrer. Daqui a pouco a gente... Você acredita nisso mesmo, irmão? Brenda, você acredita nisso, Brenda? Quando nós chegarmos naquele lugar, quando nós olharmos para Ele, e que nós olharmos para toda a nossa luta e a nossa mente estiver totalmente transformada, e nós olharmos para Ele, e Ele olhar nos nossos olhos e dizer para nós: valeu a pena ou não valeu? Você perdeu, as baladinhas que você rejeitou, as mesas de bar que você rejeitou, todos os anos que você perdeu o carnaval, era para você estar agora no meio de uma estrada por aí, sei lá, seguindo um trio elétrico, mas hoje você escolheu estar aqui nesse melhor lugar. Aleluia! E não tem lugar melhor para estar do que na presença dEle. Quem pode aplaudir o nome do Senhor Jesus bem forte? Eu preciso liberar uma palavra de Deus para a tua vida. E eu não vim entregar uma palavra minha. Eu vim entregar uma palavra de quem? De Deus. E nós que estamos aqui hoje, somos os escolhidos para receber essa palavra. Preste bastante atenção. Você vai lá no livro de Efésios, capítulo de número 6. E lá nós iremos ler o versículo de número 10 e o versículo de número 11. Quem está ligado no mistério, diga amém. Deus seja louvado e engrandecido. Você achou? Efésios 6, capítulo 6, versos de número 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você pode se assentar. Glorifique o nome daquele que vive e reina. Dá só mais um pouquinho para mim aqui de microfone. E Jesus quer falar contigo. E eu acredito que nessa noite você vai sair daqui restaurado, livre, liberto. E o nome do Senhor Jesus será glorificado através da tua vida. Irmãos, eu tenho uma revelação forte da parte de Deus. Glória. E eu acredito que
Todos aqueles que aqui estão vieram para ouvir esta revelação, sim ou não? Deus, ele sabe a forma que você entrou aqui. Deus, ele sabe a forma a qual nós estamos aqui. Eu acredito que o Senhor, por saber como você se encontra, Ele sabe o que precisa falar. E quando Deus falou comigo aqui, neste tema, Deus falava que muitos de nós não temos mais o conhecimento do que é se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É isso que eu quero falar. Deus colocou algo em meu coração e eu preciso ser fiel àquilo que Deus colocou em meu coração. Efésios, no capítulo de número 6, a Bíblia diz que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso com o intuito de ensiná-los. E no capítulo de número 6, o que muito é comum de nós ouvirmos é de que nós devemos estar com as armaduras de Deus. É que nós devemos estar revestidos com a armadura de Deus. Mas a ordem que Paulo deixa a Éfeso é: fortalecei-vos. Primeiro, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A pergunta é: qual é a força do poder de Deus? Não, a gente lê versículos e nós não meditamos. Nós lemos a palavra, mas nós não buscamos saber a revelação que ela quer nos falar. E enquanto eu lia isso, há alguns dias, o Senhor falava comigo tremendamente, e eu quero que a igreja entenda. Qual é a força do poder de Deus? Porque o que ele está dizendo é: revesti-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele está dizendo diretamente no poder, mas na força do seu poder. Diante disto, irmãos, nós temos duas ordens: fortalecei-vos na força, no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos depois de toda a armadura de Deus. Só que para nós entendermos essa força do poder de Deus, primeiro nós temos que conhecer o nosso Deus e o tamanho do nosso. Agora vamos lá. Como eu posso mensurar o tamanho do nosso Deus? Como eu posso dizer o tamanho do meu Deus? Ora, no livro de Isaías, no capítulo de número 40, Isaías descreve o tamanho do nosso Deus. E isso é de me assustar. Até porque, quando nós olhamos Isaías escrevendo no capítulo 40, a primeira característica do tamanho de Deus, ele mensura e ele usa a terra para mostrar o tamanho do nosso Deus. Como? Ele diz que Deus, preste atenção, pega todas as águas que existem na terra, todas as águas que existem na terra, com apenas uma concha de mão. Não, se era por glória, era para ter sido maior, só para você entender. Deus é tão grande que Isaías está dizendo: a concha da mão de Deus, ele pega todas as águas da terra. Eliane, eu não sei que tamanho é o nosso Deus. A Isaías escreve e diz: ele pega as águas da terra com uma conchinha. Ó, agora ele não diz se está
a mão cheia ou se está só um pouquinho. Oh, Jesus. Isaías é tão detalhista em escrever o tamanho do nosso Deus, que ele diz: os céus para ele, só para ele medir os céus, a extensão dos céus aqui, ele usa o palmo da sua mão. O céu para mim é impossível de pelo menos tentar saber o tamanho da extensão dos céus. Nós estamos dentro de uma galáxia, e essa galáxia dentro de outra, e aí dentro de outra, e dentro de outra. O ser humano não consegue calcular o tamanho do universo, da extensão dos céus. Aí vem Deus e se apresenta em Isaías 40 e diz: eu só com a palma da minha mão, com um palmo meu, eu já estou medindo a extensão dos céus. Pastor, mas o que é isso? Que tamanho de Deus é esse? Daí Isaías diz: ele pega toda a areia da terra e mede somente em um alqueire. É como uma jarrinha dessa. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Se ele pega os mares, os rios, todas as fontes escondidas das águas da terra, com uma conchinha de mão, que tamanho do poder é esse? Que poder é esse? E aí agora Paulo está dizendo: vocês têm que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Aí Isaías continua, e ele diz que todas as nações da terra, todas, é como um pingo de água no balde. Você acho que ele não escutou não. Só aqui escutou. Isaías está escrevendo, David, Diogo. David é o... Escuta, ele está escrevendo e está dizendo que um pingo de água no balde é o que ele compara a todas as nações. Se aqui juntar 100 pessoas, a gente já se assusta. Aí Deus está dizendo: isso aí para mim não é nada. Ele compara todas as nações da terra. Aí isso aqui é mais forte. Menos do que o nada. Está escrito em Isaías 40. Não é conversa que eu estou inventando para poder engrandecer o nome dele. Porque ele não precisa disso. Ele precisa só que nós conhecemos ele na verdade quem ele é. E quando Isaías escreve Isaías 40, é para poder deixar o crente mais avivado, para saber o tamanho do nosso Deus. Ele diz que todos os animais da terra, juntos, não são capazes de se tornar uma oferta de holocausto para o nosso Deus. Aí ele diz: nem todo arvoredo do Líbano, ou seja, de toda a terra, é capaz de ser uma lenha para fazer queimar um holocausto que chegue até ele. Que Deus é esse? E tem gente se achando, pensando que é grande coisa subir ao monte, orar 40 dias e sair de lá dizendo: eu sou profeta, ninguém entra mais na minha frente, se eu orar Deus mata, não, meu amigo, deixa eu falar um negócio para você. O poder de Deus é tão grande, a sua grandeza é tão imensurável, que quando nós oramos somente para pedir perdão, para agradecer pelas suas misericórdias. Mas há uma raça que está aí por aí, orando de forma errada,
Vou orar para Deus fazer com que eu me engrandeça, com que eu seja profeta das nações, conhecido aonde eu chegar, as pessoas vejam que eu sou, as pessoas vejam que eu faço. E quando a Bíblia já me ensina, já começo a oração que Deus ensinou, é Pai nosso que estais no céu. Aí ele diz: santificado seja o teu nome. Aonde que está dizendo santificado seja o nome do profeta? É porque essa geração está tão poluída que já não consegue mais engrandecer o nome dele. É tudo para nós, é tudo por nós. Mas hoje eu vim com uma palavra para dizer para alguém que entrou por essas portas. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ora, para que você entenda, Isaías no capítulo 40, ele está deixando bem claro o tamanho do nosso Deus. Mas no último versículo de número 31 ele diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas, voarão como águias. Não vai ter cansaço mais que impeça você de andar. Não vai ter cansaço mais, não vai ter fadiga que te impeça de caminhar. O que Deus está dizendo para alguém aqui é: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Enquanto eu meditava em Efésios 6, todos os lugares em que eu fui, Deus confirmava o que eu precisava ouvir. E Ele quer se manifestar aqui. Agora imagina o tamanho do nosso Deus, e Ele quer se manifestar aqui. Ah não, você não está entendendo isso aqui não. Deus é tão grande, você viu que se Ele pega todas as águas, agora isso aqui é para você dar glória. Se Deus pega todas as águas que tem na terra com uma conchinha de mão, era para você dar um glória muito alto quando eu dissesse assim: Deus está na casa. Porque se Ele é tão grande e Ele está aqui, como que posso dizer que Ele está? Ora, se Ele diz na sua palavra, Ele olha para os discípulos e diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá estou eu no meio deles. O Deus que mede os céus com o palmo está neste lugar hoje. Está dizendo para alguém: é noite de receber renovo na parte dele, é noite de receber fortalecimento para caminhar, é noite de receber revestimento. Só tem um detalhe: hoje Deus quer fazer diferente. Como que você olha para ele e você fala: Senhor, eu quero me aproximar desse Deus, eu quero estar perto desse Deus, eu quero estar mais próximo dele? Não é? Porque se eu vejo um Deus, se eu estou olhando para características de um Deus tão grande, eu vou dizer o que? Eu quero estar mais perto desse Deus. Só que hoje você não vai para perto de Deus, é Deus que vem para perto. Não entendeu? Hoje é Deus que vem para perto. E como que eu vou saber se Ele vai estar perto de mim? Salmo de número 34, verso de número 18: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Vou para o culto, quero sentir Ele perto de mim. Quero que Ele, quando Ele chegar, Ele se aproxime de mim, toque em mim. Como que Ele toca se o teu coração não está quebrantado? Como vir para um culto como esse
e depois dizer: eu ainda estou fadigado. Não é porque o culto é aqui nessa igreja, não é porque o pastor Roberto que está pregando, não é porque a banda chegou aqui, louvou, não é por causa disso, nada disso. É porque Deus está presente no culto e não tem como você sair daqui da mesma maneira que você entrou. É óbvio isso é muito, mas muito óbvio. Se eu vim para um culto, coração quebrantado, Deus se aproxima de mim. Daí sim as minhas angústias vão embora, minhas tristezas vão embora, os problemas que eu trouxe vão embora. A minha família que eu entreguei nas mãos dele, vai tudo se resolver. Mas eu tenho que vir com o coração quebrando. É o salmista que está escrevendo: perto está o Senhor, só daqueles que têm um coração quebrantado. E não é protocolo para você mudar a tua cara ou para você dar glória, porque eu não sou movido no glória da igreja, eu sou movido naquilo que Deus fala comigo. Também não sou movido com ter muita gente, sou movido com aqueles que Deus verdadeiramente enviou para cá. Ah, mas e os outros que faltou? Deus traz outro dia. Mas hoje os que estão aqui precisam de ouvir isso aqui e sair daqui transformado. E a força do poder de Deus. Em Lucas, no seu capítulo 5, verso de número 17, Jesus está lá dentro de uma casa. Aí a Bíblia diz assim: e o poder do Senhor estava com ele para curar. É Bíblia. Ruth Vitória, olha para cá. O Senhor, Jesus estava dentro de uma casa, e o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Agora você entende isso aqui comigo. Mateus capítulo de número 10, verso de número 1. Ele chamou todos os seus discípulos. Jesus chamou os 12 discípulos e eu dou poder. Ele, o próprio Jesus disse: e eu vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões também vocês irão pisar, e toda a força do inimigo, e nada vos fará algum dano. Aqueles que estão com o poder de Deus em suas vidas, Ele está dizendo: eu dou a autoridade para pisar na serpente, para pisar no escorpião, e qualquer tipo de força maligna não fará nenhum dano a vocês que tiverem esse poder. Aí Jesus, ele é tão poderoso que lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, ele diz: sobre vocês eu envio a promessa de meu Pai. Aí ele diz: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder. Ele diz: fica na cidade. Sabe o que está acontecendo? Estou me arrepiando já. Tem muita gente querendo poder, mas não quer obedecer à posição que Deus coloca. Tem muita gente querendo ser revestido, querendo ser renovado, querendo ser batizado, mas não quer obedecer mais à voz de Deus. Faço do jeito que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu faço do jeito que eu quiser. Aí depois quer dizer que quer estar cheio do poder. Como que vai estar cheio do poder se não consegue obedecer à ordem de Deus? Se o pastor diz: não faça isso, não é de Deus, ele vai lá e faz. Se a missionária chega: não faça isso, porque Deus me mostrou que não é, ele vai lá e faz. Parece que quanto mais a gente fala: não vai por aqui, agora que eu vou. Minha mãe dizia assim pra mim. Ela mandava eu: vai lavar a louça. Aí eu não ia. Ela dizia a mesma coisa eu dizer pra tu: não lava a louça, né?
Entra no ouvido e sai no outro. A geração que nós vivemos está assim. Entra no ouvido e sai no outro. Aí, entra no ouvido, sai no outro. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos de evangelho. O que aconteceu? Nada. O que mudou na pessoa? Nada. É simpatizante da nossa fé. Só isso. É simpatizante da nossa fé. É um frequentador. É uma frequentadora de igreja. Só. Não muda em nada. Porque não tem obediência à palavra de Deus. Não, eu não tenho medo de falar, irmão. Porque quando eu falo, vai para a internet isso aí ainda. Já vou postar de novo na internet. Já vou postar mais ainda. Porque o que nós temos que entender, que nós não estamos aqui para nos amostrar, não estamos aqui por protocolo, estamos aqui em uma missão para mudar de vida, para ter verdadeiramente o que apresentar no dia do juízo final, para poder chegar lá e dizer, eu fui para a igreja tal, mas lá eu não servia ao homem, eu servia era ao Senhor, eu dei o meu melhor, eu participei do conjunto e dei o meu melhor. Eu fazia parte do corpo de obreiro e eu dei o meu melhor. Lá vai estar escrito. A Brenda fazia parte da mídia. E quando a Brenda fazia parte da mídia, ela não vinha de qualquer jeito, ela vinha para dar o seu melhor. E quando Jesus estava dentro da casa e ele estava com o poder para curar, que poder é esse? Alguém pode dizer para mim qual era o poder que Deus usava? Qual era o poder que Jesus usava? Vamos lá, irmão, você que é de Bíblia. Oh, Jesus, tem alguém ligado? O que Jesus usava de mais importante quando ele chegava? Sempre Jesus tinha uma palavra para liberar para alguém. Me prova, pastor, eu provo. Claro que eu provo. Lá no paralítico do tanque de Betesda, o que Jesus fez? Liberou uma. E qual era a palavra? Querificação. Toma tua cama aí. Ora, isso é muito fácil. Bartimeu, ele tanto clamou que Jesus fez o quê? Liberou uma. Meu Deus. E lá em Naim, quando ele chegou no meio do enterro, não quero nem saber, ele liberou uma. Meu Deus. E na filha de Jairo, quando ele chegou lá dentro, ele disse para ela o quê? Uma. E quando também ele chegou dentro da casa de Pedro, lá na sogra de Pedro, e ela estava com febre, o que Jesus fez? Liberou uma. Eu vou liberar uma palavra que está lá em Isaías, no capítulo de número 54, no versículo de número 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Eu tenho uma palavra para liberar. Nada que fizerem contra você, contra a tua família, contra o teu ministério, contra a tua casa vai prosperar, porque Deus está te renovando e te fortalecendo com a força do seu poder. E qual é a força do poder de Deus? A sua palavra. Meu Deus. Qual é a força do poder de Deus? É a sua palavra. Deus não quer encantar ninguém, irmão. Sabe por que eu falei o tamanho de Deus? Era para ver qual era a reação da igreja. Deus pode ser imenso, grande, imensurável em pegar, mas o mais importante para Ele é a sua palavra. Porque passarão os céus, passarão a terra, mas a sua palavra não passa. Ah, Jesus! E se você quer ser fortalecido nessa noite da força do poder de Deus, a força do poder dele está na sua palavra. A força do poder de Deus é a sua palavra. Só que o que eu acho interessante, nós já vamos terminar, é que para isso, para essa força se manifestar em nossas vidas, nós precisamos de uma coisa: reconhecer a nossa fraqueza. Reconhecer
que nós somos dependentes do Senhor. Porque se não reconhecemos que somos dependentes... Agora que tá, ó, detalhe. Tem muita gente aqui que tem até fé. Prega, é tudo. Mas não vive o sobrenatural, porque precisa reconhecer que é dependente de Deus. Não sou eu que faço, é Ele. Tem que entender isso. Prova disso é Jeremias capítulo 20. Jeremias no capítulo 20, no verso de número 8 e verso de número 9, é um dos momentos mais críticos para Jeremias, porque Jeremias ele está totalmente desanimado. Jeremias tem a palavra do Senhor nele, tem a palavra do Senhor no seu coração. Ele é fortalecido pela palavra de Deus, porque ele diz assim no versículo 8: a palavra do Senhor para mim, a palavra do Senhor para mim já virou uma coisa terrível. Toda vez que eu vou pregar, toda vez que eu vou falar, só acontece destruição. E para mim, isso aí virou uma ilusão. Eu não prego mais, não falo mais da sua palavra. Eu paro aqui a minha chamada. Porém, o coração dele está fortalecido na palavra. O homem interior, o homem carnal, está olhando e está dizendo: eu paro hoje, estaciono hoje o meu ministério, vou ficar quietinho na minha, não prego mais, não canto mais, não falo mais de Jesus, não quero mais esse ministério. Porém, quando ele falou isso, quando ele disse não dou conta, quando ele disse eu sou fraco, quando ele disse eu não consigo, foi como um fogo cerrado em seu peito. A palavra que estava dentro de Jeremias começou a incendiar o seu corpo, e ele mesmo está dizendo: eu não consigo mais me controlar, eu não consigo mais me conter. Eu até tentei parar, mas o fogo que está dentro de mim, a palavra que está dentro de mim precisa sair para fora, e eu não posso conter mais isso. E Jeremias sai e começa a pregar de novo. Jeremias sai e começa a profetizar. E eu quero fazer uma pergunta para você: qual a força que está dentro de você? É a tua? Ou é a força de Deus? Porque o que Paulo está dizendo é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Aí eu quero saber, qual é o poder que você invoca quando você precisa de socorro? É o teu ou é o de Deus? Eu já vivi experiências por esses dias que eu nunca pensei em viver. Tem hora que o inimigo ele se manifesta na nossa frente. Ele te tira do sério, que é para ver se você dá um soco na cara de alguém. Esses dias eu guardei um soco na cara de alguém. Tenho medo de falar isso aqui não, irmão. Mas antes de eu dar o soco, apareceu alguém e disse: deixa comigo agora, a partir de agora. Depois vocês vão ver isso aí. Você sabe o que é isso? Uma pessoa brotar do nada e aparecer e entrar na minha frente e disse: não, pastor, agora deixa comigo. Aí eu falei: não, tá tranquilo, fica em paz. Brotou, irmão, não sei da onde. Eu estava aqui no diálogo já esquentado, porque fui ofendido demais. Aí eu falei: Jesus, Aí quase que eu virei Pedro. Se eu tivesse com a espada naquele dia, eu tinha arrancado a orelha, sei lá, o pescoço. Aí eu tô falando isso aqui, irmão, depois dizer: pastor lá disse que arranca o pescoço dos outros, que hoje em dia não tem pra falar mais nada. Vai estar na internet, eu tenho medo não. Escuta, aí quando eu peguei na espada, apareceu do nada assim do meu lado, sabe? O que é? Deixa comigo agora, meu pastor. Aí eu, oxi, eu fui, oxi, que é isso aqui, moço? Do nada, brotou assim na minha frente. Eu falei: é o Senhor dizendo. Aí não, meu filho. Era Deus dizendo para mim assim: ei,
Qual é a força do poder que você tem aí dentro? É o meu ou é o teu? Porque se for o teu, tu pode ir, mas se for, deixa comigo. Eu quero que eu te fale, a força do poder de Deus é muito maior do que a força do meu poder que eu tenho no meu braço. O braço de Deus é braço de ferro, é punho de... Oh, glória! A Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Deixa quieto, irmão. Se tu está fortalecido no Senhor e na força do seu poder, tu não precisa dar um gancho de direita não, fica tranquilo. Deixa a mão de Deus. Ei, irmão, isso é difícil, tem hora, viu? Né, meu irmão Luciano? O senhor sabe, né? Porque tem hora que a gente passa uma provação, só Jesus. Tem hora que o capeta entra na nossa frente. Ele diz, eu vou tentar ele, bem que eu vou tirar a paciência dele. Não, às vezes é uma coisa simples, às vezes é uma fila do mercado, irmão. Aquela atendente, quando você vai, ela tá com a cara assim, ó. Você vai passar as compras, aí você já olha e fala assim, oh meu Deus. Ele, né? Tem umas pessoas que quando nós vai, irmão, no mercado, que eu já falo assim, eu já olho pra fila e falo, não, aquela não, aquela já não. Aí eu olho pra aquela e falo, não. Aí quando eu olho aquela, já vou naquela. Nem que a fila esteja 50 carrinhos. Fico bem aqui. Porque a gente tem que aprender a vigiar, irmão. Porque nós não estamos com a nossa força, é com a força de Deus. Quem entende, diga amém. Amém. É não, meu soldado. É soldado, é cabo, ou é tenente? Soldado, né? É não, meu soldado. Imagina você com fuzil, cabo, né? Você com fuzil lá. Tem que ter o quê? A força do poder de Deus. Porque se não tiver a força do poder de Deus, quando o general falar... Você está entendendo? É por isso que Deus tem que trabalhar na nossa vida. Esses dias eu vi um vídeo e o pastor estava pregando. Daí o pastor começou: vocês são ingratos, bando de ingrato. Meu Deus do céu. Ele foi na força dele. Talvez ele se estressou com a igreja. Aqui, irmão, é lugar de nós entregarmos tudo na mão de Deus. Não é na nossa força, é na força de Deus. E na nossa fraqueza, irmãos, é que Deus manifesta o seu poder. Porque o que eu acho muito lindo é quando Paulo escreve e ele diz dessa seguinte maneira: quando eu penso que estou fraco, aí eu sou forte. Fique de pé em nome de Jesus, que você precisa orar comigo nessa noite. Já passamos 10 minutos desse horário. Ontem tivemos um culto de missão que foi muito top. Ficou marcada aqui uma palavra no meu coração. E eu acredito que também ficou marcado na sua, no seu coração também. Amém? Ore comigo em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que precisam ser renovadas ainda nessa noite. Em alguns minutinhos eu oro e entrego. Tem pessoas que entraram aqui que só Jesus sabe como que tá. Mas todavia o Senhor conhece o coração de cada um.